Salve, salve! Salvem, salvem, salve, 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 salvem, salvem, salvem os seguianos da Terra! Bom, hoje o tema é, como sempre, um tema dificílimo, né? A gente vai falar do povo, né? A gente está até acostumado a falar do povo aqui. Já falamos bem, já fizemos algumas críticas, né? Mas está na hora de entender um pouco mais do povo brasileiro, né? Quem somos nós, afinal? Quem somos nós, afinal? Já disseram que nós éramos uma porção de coisa, né? Há vários pensadores, sobretudo dos brasileiros, os filósofos, os artistas brasileiros, é quem geralmente dizem que tipo de povo nós somos, né? Agora, o mundo nos conhece, né? O mundo tem a sua maneira de nos conhecer e cada departamento do mundo fica explícito, né? Olha, não, no basquete são eles que dominam, aí nos Estados Unidos eles dominam, né? Não, no Brasil o povo é caracterizado por essa ou por aquela razão, né? Então dizem pra gente, não é? Já disseram que nós somos cordiais, aí depois precisou de todo um movimento, né, filosófico, encabeçado por um historiador, talvez, e que refletiu o pensamento de muitas pessoas que julgaram, né, que era necessário fazer com que se pensasse o politicamente correto, né? E aí eles também fizeram esse trabalho aí, né? Dizer, ora, não, nós não somos cordiais, tão cordiais assim como pensou lá. Agora vai ver a biografia desse homem, o pai do Chico Buarque. Aliás, veja a biografia dele, mas veja a biografia do Chico Buarque, né? Filho. Esse menino, ele tem essa cara aí, engraçado, parece que ele é novo, né? Ele na cara dele não envelhece, não. Ele parece aquele menino que foi filmado lá nos anos 70, 80 e curtindo lá um samba, alguma coisa assim, naquelas mansões lá do Rio de Janeiro. Ele era uma espécie de playboy, né, daquele momento. Só que aquele playboy era extremamente intelectualizado. Aquele playboy era extremamente intelectualizado. Agora, o que a gente vai falar hoje para o povo, que pode doer um pouco, é isso. É que o Brasil é o que é, né? Hoje, ainda mais cedo eu estava vendo uma filosofia aqui de um cara que nasceu 200 anos antes ou depois do Confúcio. E tem um vídeo solitário aí desse cara na internet falando que a teoria correta, a melhor possível, a doutrina melhor possível, seria desse homem. E ela estava na linha clara lá de que distância, né? De distância do trabalho do Osho. Quer dizer, talvez o Osho também até conheceu esse camarada aí, né? A filosofia dele, antes de se tornar o Osho, né? Porque o Osho também veio de uma religião, né? Todos nós viemos de uma religião, né? Agora você vê, eu ficava às vezes com medo de ver esses discursos aí sobre a morte, o infinito e etc. Mas depois eu falei, não, vamos assistir para ver, né? Porque a gente ficava com medo de ver certas coisas, né? Ou melhor, de rever certas coisas, né? Nós já havíamos notado a desnecessidade disso já na primeira ocasião em que nos deparamos com o caso. Ora, são questões insolúveis, meu Deus do céu. Se são insolúveis, o filósofo deve dizer, ora,
não vou nem falar sobre isso daí. Isso aí eu não vou discutir o mérito. É uma questão insolúvel. Ponto. Agora, claro que pedagogicamente isso é difícil e não é bom de se fazer, né? Claro que você tem que procurar uma forma mais respeitosa de dizer como é, afinal de contas, que o mundo funciona, né? Porque se você... Soem os sinos, né? Bom, nosso amigo aí perguntou outro dia, olha, você fala muito em religiões, em filosofias, e o que você acha do judaísmo? Foi a nossa pergunta, foi a pergunta que nós recebemos aí de um grande pensador, né? E se a gente falar que, pensar como Platão disse, que o filósofo não é necessariamente um pensador, mas é aquele que ama o espetáculo pela verdade, ou da verdade, né? Eu vou dizer para você que esse menino é o Pedro Calabres também. Nós vamos falar disso hoje. Bom, vamos fazer outra crítica aqui forte. E nós estamos falando aqui do que hoje o tema é o povo. A discussão difícil aqui hoje é porque é com o povo, a conversa é com o povo, a conversa não é com a direita, não é com a esquerda, não é com o rico, não é com o pobre, ela é com o povo, né? O povo é tudo isso daí que nós falamos, né? O povo é tudo isso daí que nós falamos. Quem é que está fora do povo? Só a elite. Só a elite. O povo, historicamente, dentro do conceito de povo, conceito clássico, nós estamos trabalhando com ele. Qual que é a modernização do conceito de povo? É quando você tem, de fato, uma eleição justa que faz com que a nação seja guiada pelo sentimento da maioria, o sentimento real da maioria. O sentimento real da maioria. E atualmente a gente sabe que isso não acontece. A gente sabe que isso não acontece. Você vê num país desse, primeiro entretenimento, só perde para os Estados Unidos. Olha o consumo. A gente até gagueja para falar isso. A gente até gagueja para falar isso. A gente fica meio sem graça de dizer isso pro povo, né? Mostrar, jogar na cara dele de que ele está sendo um tolo, né? Está se comportando como alguém que já perdeu a atenção, alguém que se divertiu demais, né? Alguém que está se divertindo demais, alguém que está divertindo-se demais. E divergir etimologicamente significa não convergir, significa se dissipar, significa você divergir, ou seja, dispersar-se da realidade, né? Da realidade. Talvez foi o que o Olavo falava lá na sua aula, né? No seu curso aí de filosofia, no seu seminário de filosofia. Quem acompanhou o último vídeo percebeu que nós fizemos um desenvolvimento desse tema aí. Quem quiser que volte lá atrás e tome nota, né? Bom, então ele falava lá desse conceito de mortalidade, já nesse curso, nessa aula mencionada, né? Supracitada, né? Supramencionada. E eu vi o Karnal também hoje falando aí nesse discurso aí que finalmente eu tive coragem de ir lá e assistir, né? Esses debates aí dos filósofos, né, defendendo o ateísmo, né? Filósofos, historiadores, pensadores defendendo o ateísmo e outros de um outro lado lá defendendo, como o Rodrigo, né? Defendendo a crença, né? num Deus. E aí neste caso ele estava dizendo
do Deus dele, que é um Deus protestante, né? Um Deus protestante. Mas mais do que isso, né? Ele não é bem... A igreja dele é uma coisa tão bonita, né? Ele fala que a igreja acolheu ele, né? Foi alguém que veio e pegou ele no deserto e deu a ele água, deu de beber, né, a ele. Quer dizer, essa é a maior prova de lealdade que esse homem pode ter, né? Mas ali ele encontrou um acervo de que ele precisava, a convicção dele casou-se. Ele não foi à toa que ele foi encontrado por essas pessoas que o acudiram, né? Essas pessoas são pessoas também que estão aí, estão peregrinando no mundo, não estão pelos caminhos, e perceberam essa alma aí e no seu dever, né? No seu dever natural, no seu bom senso natural de acolhimento, né? Diante da situação de como as coisas estavam naquele momento, né? Não havia abundância. Não, esse homem foi pego porque já havia um deserto, né? Um deserto escaldante, onde não se encontrava ninguém, né? Onde não se encontrava ninguém. Agora, isso é um mundo? É um mundo habitado? Isso é um mundo ideal de ser habitado? Ele não é subutilizado? Não, claro que é. Ele é subutilizado. Se ele for todo assim, um deserto, né? Agora, se ele tiver um deserto muito grande, para as pessoas lembrarem o tempo todo que a povoação, né, ela também tem um limite, você não pode exceder esse limite, porque você imagina um Japão, né? Olha que maravilha. Você vê que o ser humano não tem problema de espaço, né? Não tem problema de espaço. Porque todo o Japão é bonito. Qualquer lugar que você tiver lá tá bonito. Então, como você vê que a questão não é bem de espaço, o conceito, mas está na forma do ambiente, né? Seja ele espaçoso ou não. Agora, como é que você controla também o limite máximo disso? Ora, você vai a partir... Você não pode avaliar só o Japão como um modelo. O Japão é só um pedaço do mundo. O planeta Terra tem um sistema que não é o sistema do Japão, né? Agora, tudo isso aí está interligado. Tudo isso daí está interligado. Aí você fala, não, mas você vai estar falando de um assunto, aí depois você está falando de outro. Claro, o mundo é assim o tempo todo. Quem está ligado aí sabe como é que o mundo é diverso, né? Você vê ainda de vez aí parece um maluco aí, um careca, e aí ele faz maquiagem na cabeça, né? 3D, né? Aquelas maquiagens 3D. Agora tá, o sujeito está querendo colocar isso agora na moda e enfim. Tudo bem, mas sei lá, nós estamos precisando de umas invenções aí mais interessantes, coisas que agreguem mais aos seres. Porque você vê a questão do divertimento. Aí você fala, o brasileiro está reclamando e o brasileiro está politizado agora, tomou consciência, enfim. E aí você vê que no Brasil ainda a gente continua sendo cinema aqui, e continua sendo um canal de influência direta, uma fonte direta de alimentação humana. Brasileira, sobretudo, né? Sobretudo, né? Agora você vê, se você tira essas coisas do Brasil, o Brasil deixa de ser o Brasil, né? É difícil, porque essa é a nossa cultura, né? A gente gosta do futebol, então o futebol associa a cerveja, a bebida, ao consumo de carne e a audição de música, né? Tudo isso se mistura numa forma incrível de festa, né? Onde são contemplados diversos gêneros musicais e, né? E a gente chega no ponto de tornar também o mundo do sexo, né? Adentrar no sexo, que era um tabu para os seres humanos do passado, né? E o sexo também é invadido, né? pela música, né? E criando um gênero, né? Que nasce inclusive na favela, né? Ou nos guetos, né? Isso no mundo todo, né? E criam aí gêneros musicais, o rap, né? Por exemplo, a gente
Estava até ouvindo outro dia o Mano Brown, uma entrevista dele que ele deu na década ainda de 80, salvo engano, aí, para o Roda Viva, o programa Roda Viva. É um brinde ao Roda Viva. É um brinde aqui ao Roda Viva. Vamos tocar o sino para o Roda Viva, né? O Roda Viva é o grande livro da gente, né? O Roda Viva é o grande símbolo da gente. Vamos tocar isso aí. Isso é jornalismo. Isso é jornalismo. O Roda Viva é jornalismo. Isso é jornalismo, ao meu ver. Ao meu ver, isso é jornalismo. Ao meu ver. Ao meu ver. Agora, quem mais faz jornalismo no Brasil? Bom, eu fico pensando qual que seria a grande entrevista, né? Outro dia a gente estava... Isso é curioso. Às vezes eu preferiria você falasse quem você gostaria que te entrevistasse. Eu trocaria todas as entrevistas para poder entrevistar 2 ou 3 pessoas que eu conheço. Entrevistar ao modo serguiano. Nós vamos fazer entrevista. Vocês vão ver que coisa incrível que é a entrevista serguiana. Vocês vão ficar aterrorizados com como que o terror é implantado pelo entrevistador, né? Mas um terror extremamente dócil, né? E educado, né? E sobretudo muito perspicaz. Essa é a forma de inquirir dos serguianos, né? Dos serguianos. E os serguianos passaram algumas coisinhas para o Sorigo. E então o Sorigo pegou aquelas pequenas coisinhas, transformou dentro de si, agregou outras coisas, completou, fez certas interpretações e aí depois mostrou para os amigos dele, quando ele regressou, né, dessa ocasião, desse encontro com Babileu, lá em Sérgios. Né? Babileu foi o seu anfitrião. E aí ele reencontra os seus amigos, né, e lhes conta com a mesma admiração tudo o que viu naquele lugar. O planeta é Sérgios e seus habitantes serguianos. Durante alguns dias, Babileu, o anfitrião, irá mostrar ao nobre visitante da Terra os fundamentos mais importantes da sua civilização, o seu modo de viver e pensar, seus hábitos e costumes. Bom, então o que você depreende disso daí? É isso. Tudo está imbricado, as coisas estão justapostas, sobrepostas ou entrepostas. O cara falou lá que o segredo não é a gente, né? É o que a gente tem que ir para além da gente. O problema somos nós, é o ser humano que causa o problema. Então vamos apagar o ser humano, vamos acabar com o eu. A gente fala, esse cara é da turma do Osho. São planetas que estão mais distantes ainda do que Sérgios. Estão mais distantes de nós ainda. Porque, por enquanto, para os terráqueos, né, e para os brasileiros principalmente, parece que não é tão conveniente abandonar o nosso eu, não. Que significaria, em última análise, né? Psiquicamente falando, ou psicanaliticamente falando, né? Psicanaliticamente falando, né? Alô, Freud. Significaria abandonar o churrasquinho do final de semana e a cervejinha, naturalmente. Ora, quem é que quer fazer isso no Brasil? Quem é que quer fazer isso no Brasil? Abandonar uma água maravilhosa, multicor, né? Onde você tem praias de areia branca, né? Fina, né? E que brilha quando se olha do céu. Quer dizer, claro que não, claro que não. Agora, por outro lado, o que é preciso ficar claro, e é o que a gente vai ser duro agora com o povo, é o seguinte: não adianta essa não. Não adianta essa não. Ó,
Todos esses caras que estão aí ó, vendendo curso de liderança, curso de enriquecimento, o 6 em 7, o 6 em 7, 6 em 7. O 6 em 7 parece que eu acho que ia fazer em 7 dias 100 mil reais. Olha você. Antes os caras prometiam assim, ó, você vai ter um ganho de 20%. Não, você vai ter uma otimização de 30%, 40%, 50%, 100%. Agora você não pega mais nem... Já te falando, você vai fazer 100 mil em 7 dias. Eu consegui fazer, por que você não vai conseguir fazer? Todo respeito a esse menino, ele é tão bonitinho, ele tem os olhos verdes. Parece que ele é um menino bonito, mas um dia a câmera filmou ele bem de perto. Deu pra ver que ele não era tão bonito assim não. Mas ele é muito simpático, muito simpático, muito simpático. E parece que é honesto consigo mesmo. Claro que é. Merece respeito, merece respeito. Agora, é o que a gente fala, o brasileiro tem que entender isso. Esses vídeos aí, dessas pessoas que estão ensinando você a se tornar um líder, um leão, e sentir-se como a águia, e aí você não pode andar com galinhas, porque a águia não anda com galinha. E aí, tudo bem. O que é que esse povo está pensando da cabeça? E vocês que estão seguindo isso daí? Vocês estão equivocados os dois. Tá? Estão equivocados os dois. A transformação, Augusto Cury, a transformação, Leandro Carnal, Cortella, né? Quem mais que falou foi o pastor Constantino, né? É o Constantino, é o Rodrigo? Pois bem, aí o nosso grande, o Malafaias, né? Toda essa turma que a gente tem conversado aí, se a conversa foi com eles, foi porque eles são as pessoas que realmente estão pensando o Brasil. São eles quem estão dirigindo o país. Talvez o presidente, as instituições façam um determinado controle, mas há um controle que é exercido por pessoas com quem inclusive a gente tem conversado aqui, né? Tem se comunicado através das ondas eletromagnéticas, através dos serguianos, né? A gente traz alguma notícia, leva. Mas aí você de repente se dá conta. Todo esse povo, essa turma aí, né? Esse povão, essa galera, meu, né, Faustão? Ô louco, meu! Agora o Faustão sai da Globo. O que virou a Globo no domingo? Não é mais a Globo. Bom, o que acontece? Você vê. Estão falando aí que a Globo faliu, né? Esse boato aí. Eles falam, eles não o tempo todo tentam... Mas isso não é importante. O importante são essas pessoas aí que estão formando essas opiniões, né? Que é, por exemplo, o cinema. O cinema está formando opinião no mundo e ela forma opinião na sua casa, aí, na vida do brasileiro, na vida dos seus filhos, né? Esse cara num discurso bobo, uma discussão boba lá sobre ateísmo, né? Fala que toda criança é ateia, né? Mas de certa forma a criança ela é neutra, né? Quando ela nasce, ela tem uma predisposição para aquela sociedade. Mas se você incutir valores e gatilhos, né? Tem um amigo que gosta muito dessa expressão, você vai formatar sim essa pessoa, né? Agora, a gente não vê vantagem nessas conversas e vê o descuido, a divergência, né? Em função do entretenimento, né? Do mérito, do verdadeiro objeto da causa, né? Qual que é o verdadeiro objeto da causa? É esse que tem que ficar claro para você. Todas essas coisas aí que estão nos tirando do foco, estão nos divergindo do negócio, elas estão fazendo nos divergir da seguinte maneira: tudo é pra gente mesmo, o entretenimento, o autoconhecimento,
É um estímulo de algumas pessoas que talvez vivam assim, decidiram viver assim, ou que simplesmente perceberam que poderiam aumentar a sua riqueza se pudesse dizer aos outros o que fazer, né? Sem saber se esse o que fazer de fato fosse o melhor para essas pessoas, né? Qual a prudência dessas pessoas, em primeiro lugar, em divulgar esse tipo de conteúdo, em fazer esse tipo de entretenimento e de diversão, como o cinema, por exemplo? Estão falando, vai falar aí, tem um programa aí na Netflix, parece, um cara, alguém anunciou aí que vai fazer um documentário, uma espécie de documentário, e falando que esse filme que a gente assiste, na verdade, estão formando o nosso subconsciente, estão mexendo no nosso subconsciente, né? E formando a nossa opinião humanística, né? Agora, é bom até eu falar nisso daí, eu lembrar, porque a gente já falou desse dogma aí no sergianismo, que é o seguinte, lá esse é trocado, é invertido, né? O que aqui é o subconsciente, lá é o consciente e vice-versa. Porque, ora, o que é o subconsciente, né? É essa coisa aí que o Olavo de Carvalho falou, né? É essa sabedoria, essa suposta sabedoria aí, permanente, né? Da imortalidade, né? Dentro da sua doutrina, né? Ora, é, entretanto, o que é que você ainda não entendeu e que muita gente não entendeu ainda? Que toda essa gente que está fazendo as pessoas pensarem só em si mesmas. Autoconhecimento, melhorar a si mesmo. O que eu posso fazer diante do mundo como ele está? O que eu posso fazer para eu me sentir bem? Para eu crescer eu crescer espiritualmente ou intelectualmente? Ou sapienstalmente? Né? Ou emocionalmente? Né? Ou psicologicamente? Ou psicanaliticamente? Ou astrologicamente? Quer dizer, ou economicamente? Né? Estão ensinando como todas essas esferas aí da nossa realização, né, como ser humano, e ser social, estão sendo esquecidas, está sendo esquecida por uma coisa que a gente falou aqui no final, que é o social. E essas pessoas então têm que entender que esses canais aí, essa mídia, isso que está gerando riqueza no mundo, né? Não em todo mundo, porque o Brasil e os Estados Unidos são países muito peculiares. O show, o show está por todo o planeta, mas o show mesmo acontece nos Estados Unidos, né? Em alguns centros europeus, né, que são históricos também, mas o show acontece nos Estados Unidos, que o show é o cinema. O cinema é do mundo todo. Hollywood é o centro. Há outros shows, outros nichos, né? O cinema russo é fantástico, né? Quem aí assistiu? Eu tive que isso aí são coisas que a gente tem que realmente a gente se apaixona, né? Pelo primeiro mestre, porque o meu primeiro mestre talvez tenha sido o Dom Helder, né? O Dom Helder Fernandes, né? Dom Helder Fernandes, né? Autor aí de uma epopeia humana, né? Que é o, o eu o nome do livro é tão enigmático. é, Agora não vai vir. Vamos fazer uma conexão com esse ser fantástico, né? Esse ser fantástico, né? A gente tem que reverenciar o mestre, né? O mestre intelectual, né? O mestre humano, sem dúvida, a fonte é sergiana, né? Então é evidente de onde é que veio isso aí, né? Não pode ficar, isso aí certamente não é esquecido, né? Essa é a grande característica da doutrina, né? Mas tudo bem, quem conhece a etimologia e a origem dessa expressão, desse termo, né?
desse nome, sabe então do que a gente está falando. A corujinha, ela tá brilhante hoje, né? Vamos deixá-la aqui mais à vontade, né? Vamos deixá-la aqui mais à vontade, com o brilho mais, né, da verdade, né? O brilho da verdade, né? Mas, então, respondendo um grande amigo nosso, né? Também, não pode deixar de agradecer um grande amigo nosso. Um grande amigo nosso, tá certo? Um grande amigo nosso que nos mandou aí, portanto, uma pergunta, né? Uma pergunta. Ele perguntou sobre o judaísmo. Ora, o que eu posso dizer sobre o judaísmo? Não. Olha, o judaísmo, né? Com todo o respeito que a gente deve ter com qualquer religião, né? Quando a gente foi tratar aqui de religião, a gente conversou, mostrou bastante, mostrou que era um tema difícil, que precisava de pedido de licença, enfim. Como para qualquer assunto, né? A gente tem que contar sempre com a licença do outro, né? Para nos ouvir, né? É assim que tem que ser, né? Isso faz parte de premissas do diálogo, né? Do diálogo, que é, na verdade, o caminho para o consenso, né? O consenso, em detrimento aí, portanto, da fé. Nós falamos disso, né, no vídeo passado. Quem quiser, vá lá. Bom, então o judaísmo é como qualquer outra religião, né? Um conjunto, um acervo, né? Um acervo, né? Enéas, doutor Enéas, um acervo, né? Um acervo de dogmas, né? De elementos, né? De premissas, de preceitos, né? E o Constantino fez uma brilhante distinção entre axioma e teorema, né? E o axioma talvez fosse esse que se substituísse pela teoria, não seria isso, Rodrigo? Mas grande xará, não é? Mas o que acontece? O judaísmo é isso daí. Você tem, portanto, esse conjunto, né, de preceitos, né, de regras ou princípios, enfim. Mandamentos, o que você quiser, são normas, né? São coisas que são determinações do seu modo de viver, sejam elas completas ou não, mas que significam e acabam se tornando o centro de todos os afazeres humanos, né? Então você vê que a Bíblia, daí ela já começa nos dando um problema muito sério, porque hoje o mundo já não parece mais com o mundo da Bíblia, tecnologicamente falando. Então, certas coisas nos deram uma espécie de checkmate, né? Quer dizer, como é que a gente resolve isso? Isso é extremamente novo, né? Isso é extremamente novo. Então, você tem que pensar nessas coisas. Agora, nós estamos com 33. Agora, por outro lado, você tem que ter o domínio de certas coisas, né? Você tem que ter o domínio de certas coisas. Um domínio que tem que ficar claro é esse daí. Ora, não é possível você pensar só em si mesmo, porque você vai estar fazendo uma coisa muito errada, você vai estar fazendo uma construção, tecnicamente falando, muito mal feita, muito mal alicerçada. Você não está contando com o outro lá na frente pode influir no seu projeto arquitetônico, né? A construção dele, você vê que o Silvio Santos estava brigando muito aí com um artista aí, um velho artista, né? Por causa de um terreno. E ele falou, não vamos construir mais não, vamos botar tenda nisso aí, vamos preservar a natureza. Ué, num certo ponto isso aí está certíssimo. Em vez de fazer lá um parque lá francês, né? Esses que funcionam ao ar livre, né? Com sedes luxuosíssimas, né? E fazer um campo de fidalguia lá, plantar uma grama, né? Uma grama mais encomendada lá da França, daqueles castelos gigantes, né? E construía lá um castelo, né?
aquele homem não construiu, o homem da religião aí não construiu um palacete para Deus, né? Por que não é possível construir um palacete para os homens, né? Ora, é o que nós estamos falando. O que acontece? Vocês vejam bem. Então, respondendo a pergunta do nosso amigo aí, o judaísmo é isso, ele tem o conjunto das tradições, das suas tradições, né? Tem o seu valor histórico, tem o seu valor real, tem o seu valor concreto, tem o seu valor histórico de decisão da humanidade, de caminhos, né, de direção da humanidade, e tem o seu valor para o futuro, porque ele não vai desaparecer, ele não vai desaparecer agora, né? Ele é perene, ele vai fundir-se a outros conhecimentos, né? A gente não sabe quais necessariamente, a gente supõe que se funda com certas doutrinas, porque isso significaria a sua revitalização e a sua perpetuação. Essa é a perpetuação da espécie. É a formação do sincretismo. Nós temos falado do sincretismo serguiano há muito tempo. Então a gente não entende quando a gente vê, por exemplo, aqueles filmes de terror, aqueles filmes de não de terror, aquele terror clássico, mas de terrorismo. Porque quando você fazia terror, eram com uma espécie de demônio, uma extensão do demônio que a gente já conhecia, né? Que é uma extensão do demônio da Idade Média. Esse demônio que a gente conhece dos filmes de terror aí, é um demônio que depois apareceu aí no cara da serra elétrica. A tomar no. Aqui, ó. Pra esses filmes aí, quer dizer, com todo respeito ao Zé do Caixão, toda essa turma aí, né? Grande respeito ao cinema aí dessa turma, aos cineastas aí dessa cultura. Mas, pelo amor de Deus, pra que isso? Do que a gente precisa disso? Hoje, por exemplo, aí, desse cinema aí que está ganhando o mundo aí, desses terrores aí, que são metáforas que politicamente são muito boas, mas o povo não está preparado para ouvir essas metáforas não, no nosso entender, né? É difícil falar do serguianismo para o povo. Quanto mais entender um ato de barbaridade desse. Agora, isso aí só faz o homem aumentar a sua descrença em si mesmo, né? Quando você contava com um elemento da fé, você percebe que ela sendo insuficiente, o que você tem é uma queda no nível de credibilidade, né? De crença, né? E isso aí, qual é o nome disso? O nome disso só pode ser descrença, né? Ele não pode taxar isso de queda da fé. Não, isso é uma descrença. É aquela história do ateísmo, né? Que falar que o cara tem o católico não praticante e tem também o que hoje é a maioria no mundo, é o ateísta não praticante. Essa é a maior parte dos religiosos, daqueles que têm um segmento, né, no campo da religião, que significa dizer que ele não crê em nenhum Deus, né? Não crê em nenhum Deus. Agora, essa é uma forma de caracterizar essa classe, né? Aquela dos ateus não praticantes, né? Ateus não praticantes. A maior parte das pessoas no mundo é ateia, né? Não praticante. As pessoas são ateias não praticantes, né? A maior parte delas. Essa é uma crítica pesada que a gente lança para o povo. Geralmente esses índices aí são mais altos no povo, tá? Que fique bem claro, nós estamos falando hoje para o povo. Agora, isso aí é fato? Não sabemos. A gente fala isso com
negligência? Não. Né? Fala isso de forma indiscriminada? Não, a gente relativiza isso. Esse é o ceticismo serguiano, que promove essa relativização de toda a informação que chega até ele e que ele não pode, ele mesmo, comprovar com suas próprias mãos, né, e comprovar a verdade daquilo, a corretude daquilo ali. Quer dizer, a fidedignidade é uma coisa relativizada. Por isso é que a gente não lida com fé. Por isso é que os serguianos não lidam com fé. Né? Os serguianos não lidam com fé. Né? Bom, é um pouco aquilo que o Olavo falou mesmo. O pensador, o filósofo, na verdade, ele tem esse compromisso de ser coerente, né, com a sua vida e com a sua filosofia, mas às vezes ele, percebendo que não é tão coerente assim, ele sinaliza, né, honestamente para o leitor, para o seguidor, que preste atenção nesse fato, né, que muitas vezes os seus atos não expressam necessariamente o seu modo de pensar, né, o seu modo ideal de viver. Né? Agora, isso aí acontece com todos nós. Ele achou que isso aí fosse um capricho só dele. Não, é claro que se destaca nele porque ele é conhecido e ele acaba sendo uma referência. Né? Então, é preciso ter ciência disso. Né? Agora, o Malafaia tem muito ciência disso. Ele fala, né, que ele acredita muito nessa representação aí dos evangélicos. Né? É muito bom isso. Ele é um ser humano fantástico. Né? Esse povo que segue ele aí, o povo de Deus, é um povo fantástico. Né? Todos os evangélicos do Brasil, são muitos evangélicos do Brasil. Agora, será que são mais do que os ateus não praticantes? Quem são os ateus não praticantes? São aquelas pessoas que não creem em Deus, mas vivem aceitando ou supondo que talvez ele possa existir. Então, é a mesma situação daqueles que estão em dúvida, né, que são assumidamente indecisos, Olha, eu não sei. Nós falamos no início do curso dos Serguianos, nós apresentamos aí essa personagem, né, o Lindomar. Né, o Lindomar. O Lindomar é uma fábula que tem lá em Sergios de um ser que era muito humilde, né? Mas tinha uma forma especial de encontrar a verdade. Né? E essa verdade para ele era ser honesto e corajoso bastante para dizer, olha, eu não sei o que está acontecendo aí, eu não consigo descrever, determinar, apurar o certo do errado, o bom do ruim, não é? E, portanto, não identifico isso nas pessoas e talvez nem em mim mesmo. Né? Tenho um trabalho dificílimo de empreender isso em mim mesmo. Isso também é um outro sintoma daquilo que nós estamos falando. Esse povo aí que está formando líderes, que está formando plateia para os seus espetáculos o tempo todo, né? Para os seus programas que vocês passam as suas vidas inventando, né? E vivendo disso, né? Porque vocês gostam também, não é só pelo dinheiro, não. Né? Agora, é claro que o dinheiro é muita coisa nisso daí. Você vê o Silvio Santos falando que já fez testamento, que e tem uma fortuna estimada em 8 bilhões. Quer dizer, quem é que vai saber isso de fato? Será que esses dados aí não são dados manipulados também pela elite, não? É só uma pergunta. Né? Ela poderia fazer isso se ela quisesse. Né? Uma série de coisas são mais facilmente deturpadas. Né? Que dirá isso? Né? Agora, quando eles falam que o mundo tem só esse percentual aí, eu vi uma informação dessa, nós vamos checar isso daí melhor. Falar que 35% do que se gera de riqueza da droga exclusivamente, a cocaína, salvo engano, e os seus derivados, ou todo o mercado de drogas, agora eu não me recordo, de qualquer forma, o significado disso perante o PIB é muito grande, da ordem de 35%. Essa informação parece, no mínimo, suspeita, né? Mas a gente vai tentar apurar. Então,
A gente toma isso como verdadeiro? Não. Agora há fatos, né? Há fatos aí que são publicados no YouTube, né? Os fatos vão para o YouTube. YouTube mostra o quê? Mostra um documentário, né? Um documentário artístico, né? Artístico, poético e político, né? Onde você tem a história de um grupo empresarial, né? Da antimatéria, quer dizer, né? Que vive no avesso da ordem, né? Da suposta ordem. Quer dizer, é um nicho, né? Que estava inexplorado, né? Um vácuo que corria aí muito grande que foi preenchido, né? Agora, esse vácuo, na verdade, ele é só o contragolpe do Estado. Quer dizer, é próprio reflexo do Estado, né? Que às vezes não consegue acompanhar a si mesmo, esse reflexo é tão ágil que certas pessoas não o acompanham e depois são confrontadas contra ele mesmo, né? Esse tipo de coisa aí é o reflexo do ser humano sobre si mesmo, né? Agora, o Marcola, essas pessoas aí não eram seres humanos. Eram de outro planeta, por acaso? Vieram de outra ordem galaxial, galáctica? Eu acho que não, eram seres humanos, né? Eram seres humanos. Agora, se você tem metáforas como essas daí do cinema, né? Metáforas como essas daí do cinema, né? Tem aquela do bonequinho agora, aquelas brincadeiras infantis, coisas infantis, né, de criança, né? Tudo bem que a gente também não pode ficar idiotizando uma criança que já nasce com uma predisposição digital muito grande, né? Cibernética muito grande e lógica muito grande, né? E ficar fazendo bilu-bilu para a criança, né, o tempo todo. Isso aí é uma coisa curiosa que a gente vê no nosso país, inclusive, né? Isso, na verdade, é mais um capricho dos pais, né? Que tem naquele seu ideal do passado, né? Da geração do passado, essa coisa de tratar o filho como uma boneca, né? Ou um boneco, né? Agora, de qualquer forma, você também não pode permitir esse tipo de coisa, não é? Essas pessoas aí não podem ser incitadas a buscar só o seu crescimento, a sua salvação, porque sob pena quase sempre de que essa atitude significa o seguinte, que você não vai mais conseguir formar um sistema que seja realmente libertador, né? Realmente libertador. E essa talvez é a grande angústia de muitos, né? Essa talvez seja a grande angústia de muitos que sofrem. Inclusive você pega na internet já dados lá sobre o suicídio. Você veja bem. Dizem que cresceu em todos os países. 50% nos últimos, salvo engano, 5 ou 10 anos. Agora, é engraçado esse tipo de coisa, porque eles associam, eles falam aí que isso aí hoje, essa conversa aí sobre Deus o ateísmo e sobre Deus e não Deus, enfim, os caras falaram disso daí lá, ó. Eles falaram que os países desenvolvidos têm uma taxa de suicídio maior do que aquelas mesmo de países paupérrimos, onde as pessoas passam fome. E, no entanto, são mais espiritualizadas ou são mais religiosas. Porque o cara ele ainda brincou assim, ó, se você fizer uma conferência, né, salvo engano, na Etiópia, né, sobre o ateísmo, você vai precisar de alugar só uma cabine. Eu não sei se tem cabine na Etiópia, mas não sei se tem. Mas aí eu acho que ele teria que importá-la da Inglaterra, né? O que você pensou aí, né, Constantino? Mas tudo bem. Agora, política de si mesmo, isso aí é política de si mesmo. O que tem todo mundo que tem que dizer aí para essas pessoas, ajudar aí o coro, fazer parte do coro serguiano,
né? Vamos tocar o sino mais uma vez, para a gente falar do coro serguiano. Vamos pedir agora a todos os pensadores aí, profetas, religiosos, líderes espirituais, né? Influenciadores, né? YouTubers, líderes aí dos partidos políticos, né? Toda essa turma aí da mídia, né? O povo lá do exército, toda essa turma aí do PCC, essa turma dos partidos aí ocultos, da antimatéria, todas aí no rincão do universo, todos aqueles que têm passagem aqui na Terra, vamos pedir a essas pessoas aí, aos enfermos, aqueles que não têm discernimento, vamos pedir a todos aí, a todos, portanto, que estão aí de bem consigo mesmo, aqueles que não estão, né? Aqueles que estão chulo da vida, aqueles que estão cantando, né? Os artistas aí do Brasil, né? Eduardo Costa, um abraço para Eduardo Costa, aos atores aí do cinema, aquelas pessoas que constroem aí o palco, né, para esses artistas maravilhosos que interpretam aí o cinema nosso de todo dia. Vamos pedir aí os apresentadores de TV, né? Vamos pedir aí aos nossos pais, aos nossos irmãos, à nossa família, portanto, né? E vamos pedir, claro, os donos do mundo. E esse seminário é um seminário do requerimento de todos, onde todos são requerentes em nome dos serguianos. E aqueles, inclusive, que a gente não falou aqui, né? Principalmente estes têm que estar presentes. Bom, o que a gente pensa de tudo isso aí é isso. Esse pedido é para que eles cogitem essa necessidade de fazer com que os seres sejam incitados, né? Quais serem os seres que virão, não nós. Esse é um projeto para os seres que virão. Ele começa em nós, portanto ele é nosso, mas ele vai afetar só as futuras gerações. Mas a gente tem que incutir nessas futuras gerações, no seu programa, no seu drive mental, que eles têm que encontrar o consenso, significando que não devem pensar no crescimento de si mesmos, a despeito do crescimento ou do que seja ou que será o outro, né? Porque isso vai impactar diretamente no seu eu. Isso vai impactar diretamente no seu eu. Isso vai impedir ou ajudar o seu eu. Mas de uma coisa é certa. Impedindo ou ajudando, o mundo não vai se encontrar em um só consenso, em um só sentimento ou razão. Vai haver sempre divergência, discrepância da escala social. Agora você fala, meu Deus do céu, quando você chega, às vezes no final de domingo, às vezes você não vê sentido nenhum nas coisas. Que esse é o lugar, é a hora que a gente, não é lá, é a hora que a gente realmente está se preocupando com o que importa, né? E às vezes, diante de uma semana cheia de significados, um final de semana pode te parecer insignificante, né? Não ele, porque ele talvez é o que te revitaliza, né? Mas aquele processo ali de cura é muito dolorido às vezes para a alma, né? Então você se sente só e percebe que o mundo é insignificante. É porque nesse momento você falha nesse trabalho, nesse caminho, nessa jornada de dizer para você e anunciar para o mundo que você é especial. Quer dizer, ora, é isso que todos nós estamos querendo, o sucesso e a fama pessoal ou pessoais? Nós estamos querendo nos transformar em líderes, né? Quer dizer, líderes, vamos ser líderes. E quem nós vamos liderar? Quem é que nós vamos liderar afinal? Vai sobrar alguém para ser liderado?
Parece que tem sobrado, né? Tem sobrado muita gente. É a grande massa do povo. Essa que nós estamos falando aí. Então, o trabalho é de incutir, povo, nos seus filhos, nas futuras gerações, esse drive de que é necessário pensar em si mesmo, pensando inclusive no outro, na coexistência do outro. Isso é invariável e isso aí pareceu tão cedo para esses seres, né, de que a gente fala, né? Vamos até parar de falar o nome deles para não ficar muito repetitivo, porque é verdade. Disseram uma vez aí que contar a mesma mentira muitas vezes faz com que ela se torne verdade. É o tal das fábulas aí que estão apresentando aí. Agora, quando você passa um seriado desse aí, é o que nós estamos falando. Tem a metáfora política, mas o povo não está preparado para entender isso. Então, para que fazer uma coisa dessa? Ficar criando coisas, terrores, terrorismos dessa natureza, né? Para que isso? Vamos trabalhar com um exemplo de ideias mais belas. O cinema não pode enveredar por esse caminho, não. Olha que beleza, olha que arte que fazem lá os cientistas, né? O Star Trek, né? Para a ciência. Olha o bem que isso faz para a ciência. Tá certo, o terrorismo, o terror são benéficos também, em alguma medida, para o homem. Mas tem que ficar claro que não é sobre o mérito, o gênero artístico. Nós temos que falar do aspecto político. E politicamente, a gente tem que passar filmes artísticos que incentivem uma política onde o ser vai buscar a politização da coletividade, a politização própria no seio da coletividade, né? A partir da coletividade. Então, aí sim você começa a ser capaz de constituir modelos mais amplos, né, que possibilitam alavancas maiores para os seres humanos, né? Significam alavancas ontológicas maiores para os seres humanos, né? É a partir daí que ele se torna capaz de moldar, né? É uma ferramenta que é útil para o polimento, né, de si mesmo, né? A manipulação e o polimento de si mesmo, né? Então, ficou respondido aí para o nosso amigo, né? A questão aí do judaísmo tem a importância, né? Mas não, aí é o que vai acontecer agora. Vai haver uma espécie de enxerto, né? De cruzamento, de ligação por enxerto. E esse enxerto é um enxerto natural, né? É uma simbiose, né? Esse enxerto, na verdade, é um entrelaçamento, como se faz com a Kundalini. Você não corta para você simplesmente entrelaça e aquilo ali vai se fundindo, né? E eles trocam ali coisas pelo ar, né? Eles trocam ali coisas pelo ar. Agora, Osho está muito distante disso daí. O Osho está naquele mundo que você é desse menino aí que nasceu ou morreu 200 anos depois do Confúcio. Quer dizer, bem Confúcio viveu antes de Cristo, né? Salvo engano. Agora, mas de qualquer forma ele é muito antigo, né? E aí o que acontece? Ora, não, também não. O mundo está aqui, ele é material. O mundo a gente tem sensibilidade, né? A gente consegue sentir os materiais do mundo, sentir a praia quente com aquela cervejinha gelada. A gente quer sentir isso. A gente quer sentir o pé na água, na natureza, a chuva caindo no final da tarde num palácio maravilhoso, você correndo por cima de uma grama escorregando, ou namorando por cima de um tapete verde, né? Da natureza. Ele tem esses sentimentos, né? A gente tem os amores pelas pessoas, né, que a gente ama, e isso aí são marcas profundas do nosso ser. São marcas profundas do nosso ser. Agora, é preciso se politizar para ter isso daí? Sim, claro.
O povo hoje tem que entender que ele tem que assumir, né, deixar de se divertir tanto e assumir a sua responsabilidade. E a arte podia fazer isso. Não é porque ela é arte que ela não pode fazer política, não. Tá? Agora, ela tem que. Ela não simplesmente. Que falta de um filme deveria vir, né, ser apresentado antes uma exposição de motivos, né? Olha, esse filme foi criado é por isso daqui, ó, para a gente mostrar como que o ser humano tá andando fora, porque se você coloca uma comida descendo num poço, né? E aí as camadas lá de cima que comem a primeira comida, que é toda perfeita, uma comida de primeira categoria, né? De 5 estrelas, né? É uma categoria gourmet, de chefes renomadíssimos da culinária. E aí, né, no estilo requintado, mais sofisticado possíveis, né? Então você tem aí aquela comida vai descendo, é um banquete, na verdade, e aí aqueles que estão lá nos primeiros degraus comem, né, dessa comida por um determinado tempo, mas não podem guardar nada para si, aquele trem desce, enfim, todo mundo já sabe dessa história. Bom, e aí, de repente, então, você vê que deveria ter, antes do filme, eu falo, ó, isso foi criado para simbolizar uma metáfora aí da vida humana, né? Quer dizer, será que o mundo, o planeta não está vivendo dessa maneira? Será que não é assim que está? Que de alguma forma as coisas. Será que não há um, 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 alguma coisa que se move, né? Que talvez seja a felicidade, o bem-estar, né? A saúde, a plenitude. Será que e isso aí, será que isso também não sobe e desce pelas camadas sociais todos os dias à nossa frente, a todo segundo, né? Tem o cara lá que falou esse cara aí que viveu ou morreu antes de Confúcio 200 anos, ele falou que a gente tem que apagar todo o nosso eu, né? Quer dizer, não, como é que a gente vai apagar isso daí? E aí ele falou que não existe nem passado, nem presente, nem futuro, né? Ele falou que não existia nem passado, nem presente, nem futuro. Quer dizer, você não poderia saber de nenhuma dessas 3 categorias enfim. Então, é difícil se você não tem nada, você não quer existir, não é? Aí você tem que pensar que às vezes tem um suicídio intelectual também, né? Porque às vezes o cara, geralmente a pessoa quando se suicida, né? Pelo que a gente não sabe, a gente supõe que as pessoas estejam sofrendo, né? Demasiadamente, né? A gente só sabe disso, ou supõe isso através da ciência, mas agora é só quem está nesse estado quem realmente sabe, né? Agora, então todo isso daí, todos esses fatos aí, esses fenômenos, né, já são grandes demais para você passar filmes como de terror, como esse daí, né, de terrorismo, né? Esses números já estão grandes demais. Para que passar esse tipo de terror aí, sem explicar isso, sem explicar que isso é uma crítica política? Porque fica parecendo que porque tem gente que gosta disso, só do suspense, né? Essa coisa do terror. Quer dizer, esse terror, na verdade, a gente está até acostumado, que é o terror que a gente vive, que o cinema está retratando como uma metáfora. A gente vive esse terror. E é uma espécie de identificação, por isso que ele é tão famoso e tão distribuído, né, no mundo. Agora, o povo tem que entender que isso aí precisa mudar um pouco. Tem que parar um pouco com esses filmes aí, com essa diversão aí. Né? Com essa diversão que é uma diversão para o suspense, né? Inclusive, né? Esse suspense, esse transe tem que ser cuidado, né? E esse cuidado tem que vir em primeiro lugar de vocês aí que estão produzindo esse tipo de conteúdo, né? E de repente começar a produzir alguma coisa mais útil, né? Que não seja tão comercial inicialmente, mas que se revele posteriormente
a ideia mais rentável para a humanidade, né? Talvez a rentabilidade não vai ser só sua, né? Não vai preencher só o seu ego e a sua confirmação de tornar-se alguém melhor ou mais excepcional do que o outro, né? Alguém que realmente venceu e alguém que realmente ganhou o mundo, né? Conquistou o mundo. As pessoas querem conquistar o mundo, né? Tá certo. Vamos conquistar o mundo. Qual a vantagem desse tipo de conquista? Qual a vantagem desse tipo de glória? Qual a vantagem, qual é a glória que há nesses feitos? Qual é a verdadeira glória por trás deste enriquecimento que é supostamente ilícito? Qual a glória que é nessa vida devotada a uma religião que briga o tempo todo no mundo com outras religiões que estão no próprio território e que briga o tempo todo com todas as demais instituições, né? Agora, o Enéas já falava lá atrás. Ele falou desse problema aí moral. Ele falou. Tem gente que fala que o Bolsonaro é moralista porque não conheceram Enéas. Agora, meu Deus do céu, por que a gente não ouviu aquele careca? Meu Deus do céu. Quando eu era mais novo, eu me recordo que tinha um amigo que fazia parte do nosso grupinho, do nosso grupo escolar, e esse menino vinha de uma religião, de uma religião protestante. Segregação, perdão agora por não lembrar essa maravilhosa instituição. Maravilhosa instituição, pelo menos a edificação deles é maravilhosa e as pessoas que estão ali dentro, se forem parecidas com esse meu amigo, são pessoas docíssimas, docíssimas, né? E dóceis, muito doce. Lembrar aí de um amigo nosso, né? O Gedeilson também é uma pessoa. Esse amigo, o nome dele é Wallace, salvo engano, Wallace, né? Mas é como o Gedeilson, né? São pessoas, quem conhece seres de outro planeta como o Gedeilson, né? São pessoas que têm uma faceta muito peculiar, né? São faces gentis, né? São faces gentis. Agora, todas elas muito apegadas às suas religiões, né? Todas elas muito apegadas às suas religiões. E vai ser preciso formar nos brasileiros do futuro, um drive que não trabalhe, que não seja esse drive, que trabalhe com uma outra lógica, né? Essa docilidade, ela tem que ser acontecer no mundo, porém a gente não pode sorrir tanto, né? Ser tão sorridente, né? Ser tão sorridente no mundo atual, no mundo que a gente vive, no planeta em que a gente vive. Ele não pode sorrir tanto, exceto por desespero. E esses caras sorriem demais, eles te recebem sempre com um sorriso no rosto. Eles estão sempre sorrindo. Eles nunca brigam. Eles nunca brigam, mas eles também não, em contrapartida, não se entregaram ao mundo. Eles manteram a sua norma moral. A esfera moral normativa da moralidade foi preservada entre eles, junto com os seus preceitos religiosos. Eles sim, né? Foram lá aqueles que interpretaram de uma maneira um pouquinho mais fidedigna que a própria Igreja Católica, evidentemente, até hoje, né? É por isso que isso é a explicação mais óbvia do crescimento e da expansão do primeiro,
do protestantismo e depois, por conseguinte, do aumento do número de ateus não praticantes no Brasil e possivelmente no mundo. No mundo. Esse vídeo aí já está com 1h10, então a gente vai ter que encerrar ele agora. E nós vamos voltar em seguida, tá certo? Em seguida com mais uns Serguianos da Terra, tá bom? Nós estamos aqui preparados com conteúdo aqui, nós vamos voltar e continuar o nosso trabalho aqui, tá certo? Grande abraço aí para os Serguianos da Terra.